O caso Jennifer Sweet. Jennifer Shields nasceu em 1982 e vivia com sua mãe em um apartamento térreo em Uchtall, Texas, Estados Unidos. O bairro não era muito seguro, mas as duas viviam felizes lá. Em 1990, Jennifer tinha 8 anos de idade e estava na segunda série. Ela amava a escola nova e adorava aprender. Jennifer tinha olhos claros e cabelos escuros e era uma criança muito bonita. Ela tinha medo do escuro e costumava dormir com sua mãe, mas na noite de 9 de agosto de 1990, sua mãe pediu que ela dormisse no próprio quarto, pois precisaria acordar cedo para trabalhar e Jennifer estava atrapalhando seu sono. No dia 10 de agosto, quando sua mãe acordou, ela foi para o quarto de Jennifer para acordá-la, mas ela não estava lá. A mãe de Jennifer percebeu que a janela do quarto estava aberta e, preocupada, começou a procurar pela filha no apartamento, mas não a encontrou em lugar nenhum. Ela sabia que alguma coisa muito errada tinha acontecido, pois Jennifer nunca sairia de casa sozinha no meio da noite. Assim, ela ligou imediatamente para a polícia e detetive Ralph Garcia do Departamento de Polícia recebeu a ligação sobre o possível sequestro. Eles começaram as buscas imediatamente, mas como o departamento era pequeno, decidiram se juntar ao corpo de bombeiros e voluntários para auxiliar nas buscas. No mesmo dia, algumas crianças que brincavam em um campo com vegetação alta encontraram Jennifer e avisaram a polícia, que foi até o local e socorreu-a imediatamente. Jennifer foi levada ao hospital de helicóptero com um corte profundo na garganta, mas, felizmente, nenhum órgão vital foi atingido. Ela estava viva, mas devido ao corte, que prejudicou suas cordas vocais, ela não era capaz de falar. Os médicos acreditavam que ela nunca mais conseguiria recuperar sua voz e seu estado era extremamente grave com poucas chances de sobrevivência. Seu corpo estava coberto de picadas de formiga e ela tinha arranhões nas costas. Quando ela foi levada para a cirurgia, ela estava estável, mas quando retomou a consciência, apesar de todos os seus ferimentos, ela estava alerta e acordada, mas não podia falar ou emitir sons devido ao ferimento no pescoço. Quando ficou cada vez mais consciente, seu comportamento mudou, ela ficou muito assustada no hospital e até mesmo chutou um dos homens que a acompanhavam, incluindo um policial. Além disso, devido ao seu estado, os médicos não permitiram que a mãe de Jennifer a visse no quarto. A jovem que foi sequestrada foi mandada para o hospital para se proteger. Ela era muito nova e não entendia direito o que havia acontecido, mas sabia que um homem ruim a sequestrou e fez várias coisas com ela. Ela ficava assustada com qualquer homem que chegava perto e não queria falar com os policiais. A mãe dela, então, começou a fazer perguntas e ela respondia com pequenos bilhetes. A mãe anotava tudo o que a filha escrevia, como marca de cigarros que o sequestrador fumava, para ajudar a encontrar o sequestrador. A comunicação entre a jovem sequestrada e a polícia era feita através de bilhetes escritos pela jovem e entregues pela mãe. Apesar de ser muito jovem, ela era inteligente e conseguia lembrar de muitos detalhes sobre o sequestrador, como marca de cigarros e latas de cerveja amassadas dentro do carro. Em um dos bilhetes, ela escreveu que o sequestrador havia dito que era um policial disfarçado e que a obrigou a entrar no carro dele, o que explicava por que ela não queria nenhum policial perto dela. A partir desse momento, os policiais ficavam do lado de fora do quarto, esperando os bilhetes. Ela também contou que, no momento do sequestro, ficou assustada, mas achou que ele não faria mal a ela por ser um policial. Ela se lembra de muitos detalhes sobre o sequestrador, como o rosto dele, o nome dele e até mesmo uma cicatriz no pescoço. Ela escreveu esses detalhes em bilhetes e anotações, e desenhou o rosto do sequestrador. Um artista forense chamado Lois Gibson foi convocado para trabalhar com Jennifer e ajudar a criar um esboço do sequestrador usando as descrições dela. Quando Jennifer viu o esboço, ela confirmou que era o sequestrador. Ela lembrou de vários pequenos detalhes sobre ele,
como a textura oleosa na pele. Jennifer escrevia para a polícia para ajudá-los a encontrar o sequestrador o mais rápido possível, pois sabia que qualquer informação poderia aumentar as chances de capturá-lo. A polícia criou um retrato falado do sequestrador, mas infelizmente ele nunca foi encontrado. Jennifer ficava muito frustrada com isso, pois não conseguia relatar tudo o que aconteceu com ela na forma como ela gostaria, escrevendo apenas pequenas frases. Ela queria contar tudo com detalhes, mas suas cordas vocais haviam sido cortadas e os médicos acreditavam que ela nunca falaria novamente. No entanto, em um momento surpreendente, suas cordas vocais começaram a cicatrizar e Jennifer conseguiu emitir um pequeno som, deixando os médicos chocados. Ainda assim, ela continuava frustrada por não conseguir relatar completamente sua experiência através da escrita. A menina foi sequestrada enquanto dormia em seu quarto. Ela acordou nos braços de um homem desconhecido, que a estava segurando e correndo com ela na rua. Ele tapou sua boca e nariz para impedir que ela gritasse por ajuda. Ele a levou para o carro dele e a forçou a entrar. Durante o sequestro, ele tentou acalmá-la dizendo que era um policial disfarçado e que nada de ruim aconteceria com ela. A menina ficou assustada e fez muitas perguntas, mas tentou acreditar no homem. Ela observou os detalhes do carro e sentiu-se cada vez mais assustada. Jennifer acreditava que estava sendo levada por um policial, mas começou a ficar com medo ao perceber que estava sendo sequestrada. O homem dirigia muito rápido e ela começou a ficar agitada e com medo. Ele decidiu estacionar o carro na frente da escola dela para tentar acalmá-la e disse que sua mãe estaria chegando para buscá-la. Enquanto isso, o homem ficava bebendo e oferecendo doces para ela. Quando a mãe de Jennifer não chegou, ele ligou o carro e saiu da cidade, parando em um campo com vegetação alta. Nesse momento, Jennifer começou a fazer perguntas para ele, como onde estava sua arma e distintivo, já que ele havia dito ser policial. Ele então segurou uma faca na garganta dela e disse: "Eu estou." A jovem de 8 anos estava sendo atacada por um homem que parecia estar tentando quebrar seu pescoço quando ela desmaiou. Quando acordou, ela se viu sendo arrastada pelos tornozelos, pelo campo. Para sua surpresa, ela ainda estava viva e para não ser descoberta, ela fingiu estar morta. O homem então entrou em seu carro e foi embora, abandonando-a no campo para morrer. A jovem foi inteligente ao fingir estar morta, permitindo que o homem a abandonasse e assim salvando sua vida. Depois de ser deixada para morrer pelo agressor, a jovem começou a tentar se mexer, mas só conseguia erguer um braço. Quando ela tocou em sua ferida no pescoço, percebeu que era muito grave e sua mão estava cheia de sangue. Ela ficou desesperada tentando se levantar, gritar, mas não conseguia. Ela conta que desmaiou várias vezes e acordava com picadas de formigas no corpo. Cada vez que voltava à consciência, não conseguia acreditar que ainda estava viva. Ela começou a ouvir vozes de crianças brincando perto dela e um cachorro latindo, sabendo que havia pessoas por perto. Foi então que as crianças que estavam brincando no campo a encontraram. Estavam jogando esconde-esconde. A criança tropeça no corpo de uma menina, que é identificada como Jennifer. Ela está machucada e as crianças correm para chamar os pais. Os pais chamam a polícia e Jennifer é levada para o hospital. Ela se lembra de um policial que ficava falando com ela, mantendo-a acordada e tranquila. Quando chega o helicóptero, ela é levada para o hospital. A investigação começa, mas não há pistas do sequestrador. Mais tarde, as roupas de Jennifer e do sequestrador são encontradas cerca de 400 metros de distância. Jennifer fica no hospital por um longo tempo para se recuperar, mas eventualmente recebe alta. Ela conta que, depois de tanto tempo sendo protegida e cuidada no hospital, é hora de voltar para o mundo real. Após sua libertação,
Jennifer está ansiosa para voltar ao mundo normal, mas ainda está preocupada com o fato de seu computador não ter sido encontrado. A cidade inteira está em pânico devido ao caso de sequestro e ninguém sabe quem é o sequestrador, já que ele ainda não foi preso. Isso cria medo e preocupação entre as crianças e pais. A polícia tem vigias nas escolas e nas saídas das escolas para garantir a segurança. Jennifer volta a estudar no ano seguinte e tenta ajudar a polícia da melhor forma possível, fornecendo informações quando se lembra de algo. No entanto, a investigação não progride, pois não há pistas novas e nenhum suspeito. Com o tempo, o caso esfria e não há novos desenvolvimentos. Jennifer nunca esqueceu o que aconteceu com ela durante o sequestro, e sempre quis que o sequestrador fosse encontrado e punido. Mesmo que anos passassem, ela nunca desistiu de buscar justiça. Após 10 anos do sequestro, Jennifer se tornou bibliotecária em uma biblioteca infantil. Em 2018, 18 anos depois do sequestro, o caso ganhou novo interesse quando foi selecionado pela equipe do FBI Child Abduction Rapid Deployment, CARD, que estava procurando por sequestros de crianças arquivados que poderiam ser revistos. Foi então que Jennifer recebeu uma ligação do detetive Tim Crome, que estava investigando o caso e queria conversar com ela para fazer algumas perguntas. Obviamente, Jennifer ficou muito feliz e se encontrou com ele. O detetive disse a ela que faria tudo o que estivesse ao seu alcance até o final de sua carreira para obter respostas sobre o caso. Para Jennifer, as palavras do detetive Tim Crome, de que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance para resolver o caso, significaram muito. Ela sentiu que ele era tão dedicado quanto ela em encontrar o sequestrador. Além disso, como ela era a única testemunha, ela também queria ajudar na solução do caso. Então, ela colaborou com o detetive o tempo todo. Durante a revisão dos arquivos do caso, o detetive decidiu mandar as peças de roupa encontradas na época para análise de DNA. Na época, a tecnologia não era avançada o suficiente para testes de DNA, então as peças foram armazenadas. Felizmente, elas ainda estavam lá e foram enviadas para um laboratório na Virgínia para testes. No entanto, devido às demandas de casos mais recentes e considerados mais urgentes, os resultados dos testes demoraram muito, só vieram um ano depois. O agente do FBI estava trabalhando em um caso de sequestro quando recebeu uma ligação do laboratório informando que haviam encontrado um DNA correspondente ao sequestrador. O nome dado era Dennis ou Bradford. Ao revisar os bilhetes escritos pela vítima, Jennifer, o investigador encontrou o nome mencionado pelo sequestrador como sendo dele, Dennis. Ele havia acabado de sair da prisão por outros sequestros e 6 meses depois do sequestro de Jennifer, foi condenado por outro sequestro e ameaça com uma faca em Hot Springs, Arkansas, outro estado a cerca de 542 quilômetros de distância do Texas onde sequestrou Jennifer. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e devido a esse último ataque, foi incluído no banco de dados da polícia, permitindo a correspondência com o DNA encontrado. No momento do julgamento ele morava ainda no Arkansas e o agente Wilson afirmou que era necessário para o caso. O suspeito do caso Jennifer foi colocado no Texas no momento do crime, pois eles conseguiram estabelecer por meio de sua carteira de motorista que ele tinha pelo menos 2 endereços diferentes, ambos localizados perto do apartamento de Jennifer e de sua mãe. Além disso, eles conseguiram obter sua carteira de motorista antiga e a foto na carteira correspondia à descrição dada pela testemunha, que era muito detalhada e precisa. Era estranho que ninguém tivesse feito a ligação com ele antes, pois ele morava perto do apartamento de Jennifer. As autoridades conseguiram obter um novo mandado de prisão para ele e ele foi preso às 6h50 quando se dirigia para o trabalho. Ele foi levado para a delegacia, mas eles não revelaram o motivo de sua prisão. Enquanto isso, o investigador ligou para Jennifer para informá-la sobre a descoberta e ela disse que foi o momento mais surreal de sua vida. No entanto,
Agora eles precisavam de uma confissão de Dennis. Eles perguntaram se ele tinha ouvido falar do nome Jennifer Sweet, ao que ele respondeu que sim. Como mencionei anteriormente, o caso ficou muito famoso, então todo mundo já ouviu falar dele. Foi um caso impressionante, pelo fato de ela ter sobrevivido a tudo que lhe fizeram. De qualquer forma, o investigador perguntou se ele teve algum tipo de contato com Jennifer em algum momento e ele respondeu que sim. O investigador então pediu que ele contasse mais sobre isso, porque toda história tem dois lados. O Dennis, que não é especificado, conversa com um policial sobre um crime específico. Ele afirma que essa história não tem dois lados, mas o policial argumenta que, se ele visse a vítima hoje, ele ficaria orgulhoso dela. Neste momento, Dennis percebe que a vítima estava viva e começa a chorar. Ele pergunta se ela ainda está viva e é informado de que sim. Ele então começa a confessar o crime, relatando que ele não se lembra de como chegou no estacionamento do apartamento da vítima, mas que ele atacou e abandonou a vítima lá. Ele admite ser doente e que a vítima era uma garota inocente. Ele também menciona que tentou suicídio depois do crime, mas desistiu e atirou no telhado da casa do pai dele, o que resultou em sua internação em uma ala psiquiátrica. O personagem principal, Dennis, é julgado por um crime cometido há 20 anos atrás. A data do julgamento é simbólica, pois é exatamente 20 anos depois do sequestro. A vítima, Jennifer, prepara uma declaração para ler no tribunal e espera há 19 anos para falar diretamente com Dennis sobre o que ela sentiu e passou. No entanto, o julgamento nunca acontece, pois Dennis comete suicídio em sua cela na prisão antes do julgamento. Jennifer fica muito chateada com isso, pois nunca teve a chance de ver o homem que lhe causou tanto sofrimento ser realmente punido por seus atos. 20 anos depois do dia em que foi atacada, Jennifer senta-se no túmulo de Dennis e lê sua declaração de impacto da vítima para ele. Ela diz que, por 19 anos, ela pensou nele todos os dias e que ele escolheu a garota errada para atacar, pois ela é forte e tem o apoio de sua família e amigos. Ela também menciona que ela sabia que ele estava lá em seu coração. A vítima, Jennifer, pergunta se o homem que atacou, Dennis, poderia de alguma forma ouvir tudo o que ela estava dizendo além do túmulo. Ela relata que, naquele momento, foi picada por uma formiga de fogo, o mesmo inseto que a picou quando ela estava esperando por ajuda. Ela interpreta isso como um sinal. Atualmente, Jennifer é casada com um homem chamado Jonathan Martinez desde maio de 2014. Ela conta que, para ela, foi muito difícil se relacionar com homens depois de tudo o que passou e levou muitos anos para conseguir ter uma relação com alguém. Além disso, durante o ataque, seus órgãos foram danificados, o que a impossibilitou de ter filhos de forma natural. Ela desejava muito ter filhos, mas não conseguia. Um médico que ficou sabendo da história dela foi conversar com ela. Essa pessoa foi sequestrada, mas nunca desistiu de encontrar o sequestrador. Ela conseguiu ter filhos através da fertilização in vitro e continuou a dar palestras sobre como superou o sequestro e queria ajudar outras possíveis vítimas. Ela tinha dois objetivos principais: encontrar o homem que a sequestrou e usar sua voz para contar sua história para o maior número de pessoas possível. Ela alcançou esses objetivos e espera que seu caso sirva como um lembrete para todas as vítimas de crimes violentos de nunca perderem a esperança de buscar justiça e usarem suas vozes para falar contra os criminosos. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.